Queridos irmãos, um bom dia a todos, um domingo felicíssimo para todos nós, dando continuidade às nossas atividades de acordo com o combinado, né? Hoje nós queremos trazer aqui um assunto muito palpitante, embora não é novo, mas interessante. Eu li esse livro, O Amanhecer de uma Nova Era, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e agora eu estou relendo esse livro. E na sua apresentação, o Manuel Filomeno faz aqui um comentário muito importante a respeito do que nós vamos encontrar no livro. Então nós vamos fazer aqui um comentário dessa apresentação, onde ele começa dizendo que desde épocas remotas, épocas muito recuadas, né, que os nobres espíritos, nobres guias da humanidade, vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para os seus habitantes, não somente para os espíritos em processo de crescimento, intelecto, moral, mas também para aqueles que hajam comprometido negativamente com as leis divinas, leis que regem o nosso universo, né? Então, sobre um aspecto, é uma escola que faculta o desenvolvimento de incomparáveis tesouros que dormem no recesso do nosso ser, auxiliando-nos a libertar-se do primarismo e das sensações mais grosseiras para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhe estão destinadas, proporcionando assim o ensejo para que nós conquistemos a união com o pensamento divino, né? Então, na sua página 29, ele faz um comentário dizendo assim: sucede que as paixões inferiores em predomínio no espírito durante o seu desenvolvimento intelectual e moral não cedem às sublimes conquistas do amor sem grandes embates e sacrifícios. E na 42 ele completa dizendo assim: todo o planeta está envolto por dificuldades crescentes, decorrência natural da incúria e do egoísmo da própria criatura humana ao longo dos milênios. Então a gente vive aí uma fase realmente difícil, né? Onde nós estamos defrontando com diversos tipos de aflições, de dificuldades. Mas todos esses problemas, esses momentos difíceis que a humanidade está passando, isso não é eterno. Tem limite no tempo e no espaço para ceder mais tarde, em outro período,
a conquistarmos um período de renovação, não é mesmo? Para quê? Para adquirirmos a paz, a esperança, o bem-estar duradouro. Então, se tem limite, depende do nosso comportamento dos seus habitantes, né? Tornando mais fácil ou mais difícil esse despertar para as realidades espirituais, não é mesmo? Na página 215, ele diz aqui: quando se não ouve e não segue a diretriz do amor, o sofrimento se apresenta como o grande mestre que corrige, que orienta, lapidando a brutalidade do diamante, né? O diamante bruto, fazendo surgir assim a pedra fulgurante, brilhante. Termina assim por produzir os resultados benéficos que todos nós desejamos, não é mesmo? Então, as revelações do mundo espiritual é incessante, jamais nos deixando sem conhecimentos para descobrir os mais preciosos comportamentos, estimulando o nosso voo em direção à imortalidade triunfante. Na página número 50, ele diz: benfeitores espirituais trabalham sem que as criaturas humanas tenham conhecimentos. Distantes de qualquer sentimento de receber gratidão, operam ininterruptamente pelo bem do próximo e pelo progresso moral da sociedade. Então a gente vê aí que, como o Cristo nos prometera que não nos deixaria órfãos, a espiritualidade está sempre nos auxiliando, nos estimulando aos conhecimentos, para que a gente venha a descobrir esses comportamentos tão preciosos, não é? Para que nós possamos dar voo a essa imortalidade triunfante. A doutrina espírita, a incomparável contribuição da doutrina espírita, né, nos permite compreender melhor a finalidade existencial, ampliando-nos as possibilidades para o autoencontro, o encontro conosco mesmo, o encontro daquilo que nós somos de fato, analisando a nossa consciência, a autoconsciência, né? E compreendendo a lógica da existência. Nascemos, reencarnamos para aprender a amar. Nós estamos aqui com esse objetivo de aprender, né? E também desenvolver a nossa capacidade de amar. E a doutrina espírita, ela tem, então, uma contribuição muito grande para nos auxiliar no que tange nas nossas capacidades mediúnicas, porque de uma forma ou outra todos nós somos médios, né? Em maior escala ou menor, mas todos nós somos. E a mediunidade disciplinada e orientada para o bem, modelando o nosso saber, o nosso caráter, propiciando intercâmbio entre os dois planos, né, o material e o espiritual, com naturalidade. E, simultaneamente, diminuindo as massas de infelizes no túmulo, no além-túmulo, que está em doentia parceria com os encarnados em razão dos tormentos, das obsessões afligentes,
que ainda constitui terrível pandemia perturbadora. Pandemia, né? Nós estamos vivendo aí a pandemia virótica, mas pior do que isso, e que atrai tudo isso, é a pandemia perturbadora da mediunidade sem escrúpulo, desorientada, utilizada de maneira descontrolada, sem razão, né? sem buscar realmente esclarecimentos para que nós possamos, de fato, colocá-la em ação, em benefício nosso mesmo e em benefício da humanidade. Então, nós ainda estamos muito presos ao presente, achando que a nossa existência agora é única e por isso achamos que temos que aproveitar o máximo, né? Aproveitar todas as sensações materiais, as benesses materiais, né? Mas quando a gente aprende que a vida aqui não é só essa vida, né? Desvelada a imortalidade, muda-se o objetivo psicológico, porque então nós vamos trocar o ter pelo ser, ou seja, do transitório pelo real, já não satisfazendo as ilusões anestesiantes, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas, os destaques vazios de conteúdos planificadores. Então a gente começa a focar em outra coisa que realmente nos traz algo mais consistente, mais alegre, mais feliz, mais duradouro, porque a gente sabe que a imortalidade da alma faz com que na somatória de reencarnação em reencarnação nós vamos então compreendendo a nossa existência e o porquê da existência, né? Nós estamos vivendo uma fase de grande transição sobre todos os aspectos, né? Culturais, econômicos, esportivos, religiosos, sobre todos os aspectos. Na página 98, o livro nos fala que, nestes dias de grande transição planetária, ocorrem e sucederão muitos fenômenos aterradores, que são os frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres, cada vez mais degradada, chamando a atenção para a mudança que se dará, propiciando harmonia e legítima alegria de viver. Então, a gente percebe que o ser humano está exausto e que ele, de um certo modo, já começa a suplicar o apoio de Deus. O apoio da divindade nos concede as bênçãos do trabalho, as bênçãos da iluminação, a fim de que nós possamos nos libertar dessas opressões, né? Muitas pessoas estão achando que a nossa vida está ameaçada, né? Com medos, inseguros, mas, na verdade, as ameaças de extinção da vida, elas cedem lugar para o desaparecimento do mal, em busca de novas atitudes e de recursos para a nossa sublimação. Na página 201, ele nos fala aqui, 201. Vamos lá? Felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias referem-se àqueles de natureza moral, sem dúvida com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos,
que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programadas para tal ou qual período, num fanatismo aterrador, mas para um largo período de transformações, de adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Na página seguinte, ele nos diz: as mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais, para manter no futuro as populações não mais esfaimadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Pois bem, espíritos nobres estão descendo à Terra, atendendo ao apelo do nosso guia espiritual da Terra, que é Jesus, contribuindo assim com os irmãos da retaguarda, nos auxiliando a ascender com o planeta Terra, nosso planeta mãe, né? Fruindo as bênçãos da harmonia cósmica. Todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas podem ser resolvidos mudando os nossos comportamentos, buscando a nossa evolução em todos os âmbitos, tirando assim, fruindo as bênçãos da harmonia cósmica. Estamos aí, portanto, frente a desafios e mudanças bruscas, né, de comportamento, porque estamos numa luta do passado dominador contra o futuro promissor. Então nós precisamos aí de um guia, de um norte, de alguém que nos oriente. E nós temos que buscar em Jesus o auxílio da sua dúlcida presença, ensejando-nos a alegria de viver e o bem-estar em qualquer circunstância. Porque com Jesus nós vamos conseguindo diluir as sombras da ignorância, e embora persista algum vandalismo, né, nos corações de algumas criaturas, mas a gente sabe que isso é de breve duração, porque o mal ele é passageiro. Com Jesus, estudando Jesus, vivenciando Jesus, a vitória do bem e do amor torna-se incontestável e em triunfo, instalando assim o amanhecer de uma nova era no nosso interior. Uma nova era definitivamente na era, né? Nós poderíamos ainda falar aqui mais alguma coisa, mas nós não vamos estender mais não, porque nós já estamos aí com 19 minutos. Se os nossos irmãos quiserem ter uma noção melhor, o livro é O Amanhecer de uma Nova Era, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. Muito obrigado a todos, um abraço fraternal a todos os nossos amigos, muita saudade de todo mundo, saudade de conversar, de abraçar com todos, mas que Deus nos dê a força, a tolerância, a paciência para nós vencermos essa batalha, né? Então, felicidade a todos, um abraço fraternal e que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Assim seja.